E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, a gente está aqui de novo, hein? Agora no modelo EAD, porque a nossa educação não pode parar. Para essa aula, a gente vai estudar um filósofo extremamente importante. O cara, ele é tão inteligente, escreveu coisas tão significativas, que mesmo 1000 anos depois da morte dele, o que ele escreveu continuou sendo o principal paradigma de pensamento na Europa. Veja isso. Não estamos falando de qualquer pessoa, não. Ele é um dos três grandes da filosofia clássica. Seu nome, Aristóteles. Você o vê aí. Ele é este moço. E para essa aula, eu vou pedir para que você faça algumas coisas. A primeira delas é: esteja com um caderno e uma caneta do seu lado, junto com o álcool em gel. Para que isso? Porque nós vamos comentar alguns elementos que são um pouco abstratos. E aí é importante que você anote o que nós pedimos para você anotar. E é importante que você também anote o que não ficar claro. Temos uma aula somente para dúvidas. Aproveite esses momentos. E não há erro em ter dúvidas, né? É até bom que você as traga, você entenda tudo que a gente fala sobre este filósofo, porque ele é, como eu comentei, muito importante. Quem é ele? Bom, o Aristóteles, gente, ele nasceu numa cidade chamada Estagira, em 384 antes de Jesus Cristo. Mas ele não foi filosofar em Estagira, ele foi para Atenas. E lá em Atenas ele aprendeu com um grande professor, um cara chamado Platão, que nós já estudamos ele. O Alexandre estuda com o Aristóteles, perdão, ele estuda com o Platão e ele discorda do Platão em vários sentidos. Platão ele comentava sobre aqueles dois mundos, lembra lá? O mundo das ideias e o mundo material. Para o Aristóteles isso não fazia sentido. Então, Aristóteles é o aluno que discorda do Platão. Discorda tanto que ele cria sua própria escola, chamada de Liceu. Curiosidade, o método de ensino desta escola aristotélica era muito bacana, porque o pessoal estudava no modelo paripatético. O que é esse modelo? Este modelo fazia a aula enquanto havia caminhadas. Então eles iam falando e ensinando. Veja que interessante. E o nosso amigo Aristóteles é o fundador do Liceu, da sua escola. Até aqui, a vida do cara muito, muito dinâmica, mas não parou por aí. Ele foi convidado para ser professor de um rei de um lugar chamado Macedônia. Que rei é esse? É o tal do Alexandre o Grande. Meu, Aristóteles deu aula para Alexandre o Grande. Olha que interessante. E o Aristóteles foi professor de Alexandre. Alexandre este que dominou muito do mundo conhecido na época. Alexandre cria o Império Macedônico. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso em filosofia. Vocês vão estudar muito sobre isso em história. E é uma parte da história muito interessante. Eis aí alguém que influenciou Alexandre o Grande. Agora que nós sabemos quem Aristóteles é, precisamos ir para os seus pensamentos, para como ele pensa. A filosofia do Aristóteles, ela parte do seguinte princípio, do seguinte raciocínio. Quando eu quero derrubar uma árvore, eu tenho uma ferramenta certa para isso. É um machado. Quando eu quero pescar, eu tenho uma ferramenta certa para isso. É uma vara, uma rede de pesca. E aí vem o Aristóteles e ele começa a pensar assim: e quando eu quero conhecer o mundo? Quando eu quero aprender? Qual é a ferramenta que eu uso para que eu consiga aprender sobre a realidade? Qual é o machado, entre aspas, que a minha cabeça usa para entender o universo? E o Aristóteles ele descobriu que o que o ser humano usava para entender a realidade era a razão, o logos, nossa mente. Ou como ele falou, como ele chamou, nós usamos a lógica. Guarde essa palavra, lógica. Para o Aristóteles, a lógica é a ferramenta que o ser humano usa para conhecer a realidade.
para conhecer o mundo. Em grego, a palavra que ele usou é organon. Organon é essa ferramenta. Então, a lógica é o organon do conhecimento. E o Aristóteles pensa: se eu quero descobrir como o ser humano raciocina, já sei. Vou estudar a lógica, o organon. Super interessante. E quando ele foi estudar a lógica, a mente humana, ele descobriu que a lógica tem três princípios, três regrinhas, que nós vamos ver aqui. Talvez o nome das regras seja um pouco chatinho, mas você vai perceber que, apesar de de serem nomes um pouco complicadinhos, a gente pensa desse jeito. O que Aristóteles fez foi dar um nome para a forma como a nossa cabeça raciocina, como a nossa mente funciona. E os princípios do Aristóteles para a lógica são três: princípio da identidade, princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles. Princípio da identidade. A nossa mente, quando ela observa o universo, ela identifica características, conceitos, enfim, ela faz uma identificação, daí que vem identidade, de algumas características. Por exemplo, este caderno é azul. Quando eu digo isto, o caderno é azul, eu estou identificando um princípio. Aqui, a cor dele. É fácil, é como a nossa mente funciona. Ela encontra a identidade, as características de alguma coisa. E quando eu digo assim, chego em você e falo: olha, esse caderno é azul e transparente. Na hora você olha para mim e fala: impossível isso. Um caderno não pode ser azul e transparente ao mesmo tempo. Porque se ele é transparente, ele não tem cor. E se ele é azul, ele tem cor. Quando alguém vem para você e fala isso, você fala para a pessoa: mentira, não pode, tá errado. Porque isso é uma contradição. E a nossa cabeça sabe localizar contradições e ela sabe que não é real, que aquilo não é verdadeiro. É o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser ela e o seu oposto ao mesmo tempo. O caderno não pode ser azul e transparente ao mesmo tempo, porque isto é uma contradição e é impossível. E o princípio do terceiro excluído é que, a partir da nossa mente, do que nós identificamos no mundo, lembra do princípio da identidade? Nós conseguimos excluir hipóteses. O caderno é azul. Quando eu digo isso, fica excluído qualquer outra opção. Entendeu? O princípio do terceiro excluído é aquela exclusão de pensamentos baseados no conhecimento lógico. Mas isso fica fácil com um outro exemplo. Aqui, ó. A identidade é quando eu trago uma característica de algo. Então, quando eu digo a água do mar é salgada, minha mente acabou de fazer um apontamento e eu descobri uma característica da água do mar. A água do mar não pode ser salgada e doce ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso é uma contradição. Lembra daquele outro princípio? Agora veja como funciona o terceiro excluído. A água só pode ser salgada ou doce. Quando eu faço essa identificação, todas as outras possibilidades ficam excluídas. Este é o princípio, entendeu? Eu não tive que provar todas as águas do mundo para saber, mas pela minha cabeça, pelo meu raciocínio, eu fiz uma exclusão. É o princípio do terceiro excluído. E aí o Aristóteles está ali trabalhando, estudando a lógica. Ele chega e fala: bom, nossa mente funciona assim. Legal. Mas, pela lógica, conhecemos o mundo através de uma coisa que Aristóteles chamou de silogismo. Me acompanhe nisso. Primeiro, o que é que o Aristóteles fez? Foi estudar a mente humana. Agora que ele sabe as características da nossa cabeça,
ele vai falar sobre como ela vai trabalhar. E ele dirá que a lógica constrói um elemento chamado silogismo. Guarde isso, por favor. A lógica constrói um silogismo. O que é um silogismo? É uma construção de pensamento baseada em premissas com conclusões. Premissas são pequenas frases e a conclusão é o que vem delas. Esse silogismo é construído pela lógica, pela cabeça. E não necessariamente ele é verdadeiro ou falso, ele é válido ou inválido, tá? O Aristóteles ele vai dizer que nós, em relação à verdade, a nossa mente, a nossa lógica, ela pode ser enganada numa estrutura que o Aristóteles vai chamar de falácia. Mas vamos devagar. Então, o silogismo é essa construção lógica. Eu trouxe aqui um silogismo que é um silogismo válido, é um silogismo que a gente olha para ele e não encontra nenhum tipo de errinho. Tá aí no seu slide, veja só. Eu vou partir de uma premissa maior. Premissa é uma frase, um princípio. Qual é a minha premissa maior? O homem é mortal. Ok. Aí eu venho com um segundo princípio. Sócrates é homem. Ah, nossa cabeça já faz a conclusão. Se o homem é mortal e Sócrates é homem, qual é a conclusão? O Sócrates é mortal. Pronto. Eu precisei matar o Sócrates para chegar nesse raciocínio? Não, não precisei. Eu usei apenas a minha lógica, construindo um silogismo. Mas, como nós comentamos, o silogismo pode enganar, a nossa lógica pode ser enganada. E eu trouxe também um silogismo falacioso, né? Veja só, o homem é mortal, é a minha premissa maior. Maria não é homem, é a minha premissa menor. Qual é a conclusão que eu chego? Se o homem é mortal e a Maria não é homem, a Maria não é mortal. Maria é imortal. Ela não morre. Eu fiz todo o processo. Mas eu posso falar que a Maria é imortal? Não. Qual que é a falácia? Onde está o erro desse silogismo? Em nenhum momento eu disse que só os homens são mortais. Nenhum momento eu disse isso. Não dá para eu excluir essa hipótese de que há outras coisas mortais no universo, como a Maria, que é mulher. Percebe? O Aristóteles, então, ele dirá que há silogismos e o silogismo ele pode conter um erro lógico, mas que a nossa mente pode descobrir o mundo deste jeito, usando a razão, a lógica. Beleza. Pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula de Aristóteles. O vídeo tem que ser curtinho para eu conseguir subir ele no YouTube. O próximo vídeo falará sobre a realidade para Aristóteles. Eu aguardo vocês lá, tá certo?